Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nessa tarde. Tarde do dia 7 de maio de 2020, quinta-feira. Louvemos e agradecemos o nosso Deus que é Pai, é bondoso e cheio de misericórdia. Louvemos e agradecemos a Ele pelo dom da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, porque nessa tarde o Senhor nos presenteia com a vida, e vida em abundância, vida que é o dom mais precioso que existe. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida dos meus. É com muita alegria que nós vamos partilhar o evangelho de hoje de um jeito diferente aqui. Eu não posso perder meu tempo por dificuldade aí com o tempo, que eu tenho dificuldade com o tempo. Muitas vezes eu não estou gravando, tem alguns dias que eu não gravo. Então hoje Deus tocou no meu coração para não perder a oportunidade de gravar em qualquer condição, mesmo nessa condição de um pouco de qualidade de imagem aí um pouco pior, mas o importante é gravar, o importante é falar da palavra de Deus, palavra que é viva, palavra que nos traz vida. O evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 13, versículos do 16 ao 20. João 13, capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Se você gosta de acompanhar com seu liturgia diária, acompanha lá na data de hoje, dia 7 de maio de 2020, quinta-feira. Mas se você prefere acompanhar na sua Bíblia, João 13, capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de Jesus lavar os pés dos discípulos, ele disse: Na verdade, eu vos digo que o escravo não é maior do que o Senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que o enviou. Se compreenderes isto e o praticares, sereis felizes. Eu não falo de todos vós. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Na verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, é a mim que recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus dá uma das suas últimas lições após lavar os pés dos discípulos e ensina o real valor do serviço de servir. Jesus nos convida, acima de tudo, a viver nessa realidade de servir, não ser servido. Servir, não ser servido. O mais importante é servir, não ser servido. E é essa realidade que o Senhor nos convida. Se viveres assim, sereis felizes. Jesus ali também revela a traição que ele haveria de sofrer por parte de Judas Iscariotes. Ele já avisava para que quando acontecesse, os discípulos acreditassem que ele era Deus e de que ele estava falando. Meus irmãos e minhas irmãs, que suscite em nosso coração a graça de servir, a graça da renúncia do egoísmo, que a gente possa renunciar ao egoísmo, pensar no próximo, porque é tão fácil pensar em nós mesmos, sobretudo nesse tempo de grande dificuldade que estamos vivendo. Pensamos em nós mesmos, nas nossas dores, mas existem tantos irmãos e irmãs passando por tantas dificuldades, e o Senhor nos chama, ao menos orar por essas pessoas, ao menos olhar para ele com um olhar de misericórdia, se preocupar com o próximo. Isso é lavar os pés, isso é se preocupar, isso é conhecer a ação de Deus no meio de nós. Num tempo onde estamos vivendo, cada um no seu particular, grandes dificuldades. Mas o Senhor nos convida a conhecer a dor do outro, a viver a misericórdia, a ser compassivo também com o irmão que sofre. Por isso, neste momento, eu convido você, se te é possível, a fazer esse minuto de oração. Senhor, diante dessa palavra que o Senhor revela o seu caminho, que o Senhor revela o seu querer,
Capacita-nos, Senhor. Dá-nos a graça de te obedecer. Dá-nos a graça de ser servos, porque assim seremos felizes. Assim diz sua palavra. Quando nós formos servos, assim seremos felizes. Por isso nós te pedimos, Senhor, dá-nos a graça, capacita-nos, Senhor, enche-nos com o seu Espírito Santo, para que a gente venha servi-lo cada vez melhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Deus abençoe a você que está inscrito no meu canal, e a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. O Leigo Fala. Vamos partilhar o Evangelho. Vamos viver as experiências que a palavra de Deus nos convida todos os dias. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.